Olá, seja muito bem-vinda à aula sobre redes sociais, como divulgar o seu produto. Nessa aula específica da Semana de Colares e Acessórios em Macramê, a gente vai focar na rede mais importante hoje e mais difundida, que é claro, é o Instagram. Eu vou começar a aula falando um pouquinho para vocês sobre os números do Instagram, a dimensão dessa rede. E depois a gente também vai passar por questões sobre os tipos de posts, horários de posts, por que postar, o que postar e muito mais. Então me acompanha aqui que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Bom, antes da gente ir para o conteúdo, se você está assistindo esse vídeo agora, é porque está acompanhando a Semana de Colares e Acessórios em Macramê, desde o comecinho ou então começou agora. Se começou agora, não tem problema, porque essas aulas ficaram salvas temporariamente aqui no canal de YouTube. Por exemplo, na terça-feira rolou a abertura da Semana de Colares, onde eu contei o dia a dia, quais os tutoriais e quais os conteúdos vocês vão ter por aqui. Além disso, passei a lista de materiais, contei um pouquinho sobre como esse curso surgiu, o porquê dele surgiu e a minha história com o macramê, a minha marca, o Fibra Studio, e também o curso de colares e acessórios. Como eu falei, essas aulas estão salvas temporariamente, então se você não assistiu alguma delas ou quer reassistir, tem aula tutorial, tem um monte de coisa bacana, é só você procurar aqui no canal de YouTube. Então bora lá pro conteúdo que essa aula tá imperdível. Eu vou começar essa aula falando para vocês sobre os números astronômicos da rede social Instagram. Para vocês terem uma noção da dimensão e da importância de estar presente no Instagram, seja em uma conta física ou então uma conta empresarial, e a gente também vai falar sobre isso durante a aula. Bom, os números são impressionantes. No mundo inteiro, o Instagram tem mais de 1,6 bilhões de usuários. É muita gente. E o Brasil tem a terceira maior base, ou seja, nós somos o terceiro maior país que usa essa rede social, com mais de 113 milhões de contas. Então imagine uma coisa, eu sigo uma influenciadora que eu vou passar o nome para vocês, é a Sabrina Nunes, e ela fala uma coisa que eu adoro e sigo muito. A internet é a rua mais movimentada do mundo, ou seja, expor os seus produtos no Instagram, nas redes sociais, na internet, não é mais uma questão de querer ou não querer, é uma questão que é necessário. É muito importante que você tenha essa consciência, mesmo que no início você não se sinta muito à vontade nem muito familiarizada, não só necessariamente com o Instagram, mas desde a parte mais inicial de fazer fotos ou vídeos. Tá tudo bem. Em primeiro lugar é tirar essa pressão de você e entender que aos pouquinhos, de passinho em passinho, você vai evoluindo e você vai conseguindo produzir fotos melhores, vídeos melhores. Uma outra coisa que eu quero falar para você é sobre literalmente se libertar de uma questão que eu falo por mim mesma, que é a questão de estar tudo perfeito, de ter a foto perfeita, de ter o vídeo perfeito, de ter um equipamento perfeito para fazer tudo isso. Posso te contar uma coisa? O jogo começou a virar para mim quando eu desapeguei dessa parte. E eu vou te contar exatamente como foi. Quando eu comecei a conta do Instagram do Fibra Studio lá em 2019, para quem não sabe, lá no comecinho não tinha nenhuma dessas partes de estrutura de cursos, de vendas de materiais ou de lives. Eu vendia produtos, ou seja, eu vendia colares, brincos, suporte para planta, painéis, decorativos e muito mais. Se você rolar até o final do feed, tem bastante post, mas você consegue chegar lá, você vai ver. Em primeiro lugar, eu só postava fotos dos produtos, sempre numa base branquinha, que a gente também vai falar sobre isso, um pouquinho de fotografia, porém eram literalmente os produtos que estavam ali, não tinha mais nada além disso. Eram fotos de ângulos diferentes, mas o produto estático. No Natal de 2019, era o meu primeiro Natal, eu queria muito vender e eu trabalhava tanto com feiras e bazares, quanto vendendo pelo Instagram. Vendia muito pouquinho, mas saíam umas vendas dessa rede social. Eu morria de vergonha na época de fazer vídeo, de fazer post, e falei, quer saber de uma coisa? Mas a minha vontade de vender é tão grande que eu falei, vou desapegar. Fui na frente do espelho de casa, coloquei cada um dos colares
Vale a pena acessar o finalzinho lá da minha página do Instagram do Fibra para você ver essa evolução. Fui lá na frente do espelho de casa com o meu celular, coloquei os colares e como na época eu tinha vergonha de aparecer, eu não queria mostrar meu rosto, sabe o que eu fiz? Eu tirei fotos, olha, de perfil e do nariz para baixo, ou seja, o meu rosto, ele não aparecia. Então isso já é uma coisa, já fica aí uma dica que você pode fazer. Se você tem um pouco de vergonha e você quer mostrar os seus colares e acessórios, você pode pegar, olha, do nariz para baixo, da boca para baixo, ou então fotografar assim, ou então mesmo fotografar inteiro e depois você faz os cortes no celular mesmo, tá? Não precisa nenhuma complicação de passar para um programa externo. Existem muitas opções de programas externos que a gente usa aqui hoje no Fibra Studio, mas você não precisa fazer isso. Você pode fazer todas essas configurações e edições como corte muito simples dentro do seu celular. Não importa a marca nem o modelo que seja. Hoje todos eles acompanham esses recursos simples, mas que podem te ajudar muito. Bom, sabe o que aconteceu? Depois que eu comecei a postar essas fotos, usando os colares, mudei a blusinha, usei colares, fotografei olhando de lado, fotografei um pouquinho olhando para baixo, de frente, as vendas começaram a aparecer. E sabe por que isso aconteceu? Porque especialmente peças que a gente veste, é muito importante que elas estejam no corpo, para você entender qual que é a proporção da peça. Porque você concorda comigo que se a gente fotografa, por mais que seja um fundo limpinho que eu digo, né, no sentido sem muita interferência visual, sem muita textura, que é para um outro momento essa parte de uma fotografia mais elaborada, você não consegue entender a proporção. E por que eu tô mexendo bastante nesse colar? Eu coloquei ele nessa aula exatamente por isso. Então vocês percebam que ele começa com um fio bem fininho aqui, depois ele desce, faz essa curvinha, tem duas cores diferentes. Então esse tipo de proporção, ou seja, entender qual que é o tamanho da curvatura, qual que é a espessura do fio, por mais que você coloque na descrição, é muito mais fácil da pessoa visualizar quando ela está vestindo. Então aqui vai a nossa primeira listinha aqui, ó, para você checar. Anota tudo que eu tô te falando, que vai facilitar depois para você lembrar. Faça fotos usando pessoas. Pode ser você, pode ser uma amiga, sabe aquela amiga que curte mais tirar foto, que tá sempre postando? Chama ela. Vamos fazer uma força-tarefa, mas é muito importante e vai facilitar muito para você e para quem deseja comprar de você que essas peças sejam expostas, ó, sejam mostradas no colo de alguém, no caso dos colares. Se você estiver produzindo pulseiras ou então o nosso, deixa eu mostrar aqui, ó. A nossa alça para celular, fotografa no pulso, fotografa com o celular. Isso vai facilitar muito para você. Uma outra coisa bacana também, antes da gente finalizar essa parte da aula, é que você pode e deve fotografar em ângulos diferentes. Então, esse produto aqui é um excelente exemplo. Por quê? Ele tem esse lado, que ele é todo trabalhado no ponto, tem essa parte aqui também desse ponto inicial, mas na parte de trás, olha, ele é diferente. Então é muito importante e válido que você mostre isso e que você também possa mostrar que ele é ajustável. Isso você pode colocar tudo na descrição escrita. E se quiser deixar ainda mais caprichado, é claro, os vídeos fazem o maior sucesso. E mais uma vez, assim como nas fotos, no vídeo, você não necessariamente precisa aparecer seu rosto. Você pode fazer um vídeo que apareça, por exemplo, só a sua mão. Olha que fácil esse vídeo. Filma a sua mão, ó, fazendo esse movimento de ajustar. Isso aqui pro carnaval, gente, é muito legal para quem tá pensando em venda pro carnaval, ó. Então, já fica aí a nossa primeira técnica para as redes sociais, especificamente pro Instagram. Deixou tudo anotado? Vamos pro próximo tópico. Agora a gente vai falar sobre uma parte bem prática, bem mão na massa, mas que para muitas pessoas pode ser um pouco confuso. Então eu tô aqui para te ajudar. Quais são os diferentes tipos de postagem que existem hoje no Instagram? Bom, a gente vai começar pelas postagens do feed e já vamos desmistificar esse nome.
O feed, ele se escreve desse jeitinho que está aparecendo aqui na tela. E ele simplesmente é aquela parte do Instagram que quando você abre uma página, tem um monte de quadradinhos, na verdade agora retângulos, porque acabou de acontecer uma atualização no Instagram. Então, quando você abre uma página, aquilo é o feed, ou seja, abriu um perfil, tá aparecendo ali. O feed, ele aceita 3 tipos de postagens diferentes. A primeira dela é uma foto única, ou seja, quando você tira uma foto e posta lá no Instagram. Ela só vai aparecer aquela foto e com a legenda na parte de baixo. O segundo tipo de postagem, ele se chama carrossel. O carrossel é um tipo de postagem que você tem a imagem fixa e você pode deslizar. Inclusive, ó, eu vou até abrir o meu aqui e a gente vai fazer isso juntos. Como eu falei, bem mão na massa para você realmente entender tudo isso. Bom, então vamos lá. Essa aqui é a página do Instagram do Fibra Studio. Então percebam, olha, agora já está retangular, ok? Então aqui nós temos o formato. Esse aqui é o carrossel. Por exemplo, esse post a gente fez mostrando a programação da semana. E o que é o carrossel? Olha, quando você desliza, são lâminas, são postagens diferentes. Quando eu coloco somente uma foto, a gente raramente faz isso aqui no perfil do Fibra, tá? Mas quando você coloca só uma foto, é um post único. E o segundo modelo é esse aqui que eu tô te mostrando, que é o modelo carrossel. Vamos para um próximo carrossel, ó. Opa! Tá vendo? Você desliza e tem postagens diferentes. Para vocês terem uma ideia, hoje no Instagram, com as atualizações atuais, lembrando que a gente está em fevereiro de 2025 e essas atualizações mudam muito rapidamente, tá? Hoje você pode postar até 10 lâminas e como eu falei, essas lâminas, a cada vez que você desliza a foto para o lado, é considerado uma lâmina. Ou seja, é só um nome diferente para diferentes fotos ou artes que a gente coloca em cada uma delas. Vocês viram esse exemplo que eu acabei de mostrar, que é um conteúdo aqui do Fibra, todo produzido pela nossa agência de marketing digital, que faz todo esse conteúdo, não só do Instagram, mas das nossas outras redes sociais também. E chama arte porque ele não é simplesmente uma foto, e tá tudo bem postar foto, tá bom? Mas ele tem a parte escrita, tem um fundo diferente, tem as minhas fotos apontando cada um dos conteúdos em que a gente tira o fundo. Mas eu vim te falar que você não precisa de maneira alguma olhar para esse tipo de conteúdo e falar assim, poxa Marcela, mas eu não consigo produzir isso, eu não tenho uma agência de marketing como você hoje tem essa estrutura que possa fazer isso comigo. Não tem problema nenhum. Você pode colocar uma foto básica, aquela foto que você tira no celular e postar no seu Instagram sem problema algum. Além disso, uma outra atualização que aconteceu no Instagram no início desse ano, finalzinho do ano passado, início desse ano, foi que agora por dentro do aplicativo você pode escrever, você pode colocar texto em cima das fotos. Então isso facilita pra caramba. Uma coisa importante lembrar também, se o seu aplicativo estiver desatualizado, ele não vai ter acesso a todos esses novos recursos. Ou seja, é importante que você deixe o seu aplicativo atualizado na loja de aplicativos do seu celular, independente da marca que você tiver. Bom, então nós já falamos sobre os 2 primeiros tipos de post. A foto única, em que ela fica ali paradinha, e o post carrossel, que tem várias fotos ou várias artes, várias lâminas, que cabem até 10, e que você vai deslizar o dedinho para o lado para conseguir acessar cada uma delas. O terceiro tipo de post que você consegue publicar hoje no seu feed do Instagram, são os vídeos, que são super comuns hoje e viralizam muito rápido. Viralizar o quê? É que eles têm um alcance muito grande, eles se difundem muito rápido. E o nome dessa postagem hoje no Instagram é Reels. Reels, ele tá aparecendo escrito aqui para vocês na tela também. Esse tipo e formato de conteúdo, atualmente, eu tô sempre falando atualmente as datas, porque o Instagram, ele muda muito rapidamente e é muito importante que vocês fiquem atentas a todas essas atualizações. Hoje, o Reels, ou seja, esses vídeos,
Os Reels são o nome do vídeo que o Instagram proporciona para postagem no feed. Eles são o tipo de conteúdo, o tipo de postagem que tem o maior alcance. Ou seja, ele vai mostrar o algoritmo do Instagram. O algoritmo é aquele robozinho criado pela Meta, a Meta empresa que é dona do Instagram e do WhatsApp. O algoritmo do Instagram, ele vai mostrar o seu conteúdo para mais pessoas quando você posta em formato de vídeo, tá? Isso é um fato. E além de mostrar para mais pessoas, ele vai também mostrar para mais pessoas que não conhecem você, que não conhecem a sua conta. Ou seja, é o tipo de conteúdo ideal para você ampliar a sua audiência, para que você possa mostrar o seu trabalho, as suas peças, os seus produtos para mais pessoas. Então hoje esses são os 3 tipos tradicionais de postagens no feed que você pode fazer no seu Instagram. Então a gente tem o post único, o post carrossel e temos também a postagem em formato de vídeo, que o nome é Reels. Bom, para finalizar essa parte da aula, a gente vai falar agora sobre a parte dos stories e das lives. Basicamente, tudo que você posta no feed, que foi a parte da aula primeira que nós acabamos de finalizar, ele vai ficar para sempre ali no seu Instagram. Você pode deletar se quiser, mas ele é um conteúdo feito para durar, para ficar ali. Então a pessoa abre sua página e vai ver o que foi postado. Até agora está em ordem cronológica, tá? Você não pode alterar, mas eles já estão falando que essa atualização vai acontecer. Esse é o formato do feed. Os stories, que é um outro tipo de postagem, é aquela bolinha que fica na parte de cima. Vamos bem mão na massa de novo, ó. São as bolinhas que ficam aqui na parte de cima, ó, por exemplo. Ó, tá vendo? Essa aqui, ó, é de uma amiga que ela trabalha com velas. Tá vendo? E quando você, ó, toca na tela do lado direito, você vai para o próximo story da pessoa. E se você desliza, você vai para o próximo. Tá bom? Esse tipo de conteúdo aqui, ele vai ficar disponível para os seus seguidores, e outras pessoas que não sejam seguidores conseguem ver também se seu perfil for aberto durante 24 horas. Ou seja, o story é um tipo de conteúdo que você posta para você falar de uma maneira mais próxima com a sua audiência. Se você acompanha o meu Instagram, você vê um pouquinho, inclusive, do meu dia a dia. Eu vou lá, falo que vai ter live, que tem material novo no site, que chegaram cordões novos, que a gente vai abrir matrículas para o curso. Ou seja, é um tipo de conteúdo. Ele é bem específico, ele dura 24 horas e depois ele some. Você pode ter acesso ao que você postou, mas as outras pessoas não conseguem enxergar isso, tá? Então o story, ele é um conteúdo de conexão de dia a dia, que ele não precisa de muita produção. É literalmente você lá, liga a câmera, dá oi para as pessoas e sabe o que eu falo, gente? Tem que ser um pouquinho sem vergonha nessa hora. Finge que você tá ali, ó, ninguém tá te vendo, mesmo que as pessoas te vejam depois, tá tudo certo, porque quanto mais você pratica, mais fácil vai ficar. E para finalizar essa parte das postagens, a gente vai falar agora um pouquinho sobre as lives. As lives, elas ficaram muito comuns e muito famosas, especialmente ali em 2020, 2021, quando a gente estava no momento de pandemia, porque surgiram shows, surgiram artistas, as aulas passaram a ser em formatos de lives, como a gente tem até hoje, como eu faço muitas lives no Instagram e também aqui no YouTube, elas se popularizaram nessa época. Já existia esse recurso de live, mas elas se popularizaram e as pessoas começaram a acessar esse conteúdo de uma maneira mais fácil, especificamente nessa época. E hoje elas são uma maneira incrível de você se conectar com o seu público, de você poder trocar, fazer essa troca, tá? Uma questão muito comum é: tenho vergonha de fazer live porque vou estar ali ao vivo, e um medo muito comum que eu ouço sempre: eu tenho medo que ninguém entre na minha live. Gente, se ninguém entrar, também não tem problema, tá bom? Inicialmente pode entrar o marido, a mãe, a amiga próxima, mas pensa que você precisa começar porque é importante que você tenha essa facilidade, que você desenvolva essa
tranquilidade, essa facilidade para falar também. Pensa que você está olhando para uma câmera, que é exatamente o que eu estou fazendo agora com vocês. E que você pode deixar essa live salva, essa live vai para o feed, naquele mesmo formato dos primeiros 3 conteúdos. Ou então não, você fala, não quero deixar essa live salva, quem assistiu, assistiu e não tem problema. Mas eu recomendo muito que se você quer fazer conteúdo, quer ter uma conta e quer vender seus produtos, não precisa fazer live todo dia. Mas uma vez ou outra é importante sim para você treinar. Não precisa nem deixar a live salva nesse início se você se sentir insegura. Faz a live, bota a cara lá, bem sem vergonha, e depois você vai aos poucos aprimorando toda essa parte. Bastante coisa, né? Eu sei que é um conteúdo intenso e aqui eu tô falando um pouquinho para vocês, um pedacinho dessa parte do Instagram. As alunas matriculadas no nosso curso vão ter um acesso a um conteúdo enorme, inclusive aulas como essa, mas de outras redes sociais como YouTube, como TikTok e como Pinterest. Bom, agora a gente vai para a próxima parte da nossa aula. Tá preparada? Anotou tudo? Bora lá! Agora a gente vai falar sobre um tópico muito perguntado, que são as diferentes contas de Instagram. Se você precisa realmente ter um perfil pessoal e um perfil empresarial, um perfil para você mostrar os seus produtos, é realmente necessário? É recomendado? Quais as diferenças de contas? Então, a gente vai começar a falar sobre isso. A primeira definição, a primeira diferença entre esses dois tipos de contas são os tipos de ferramentas liberados dentro da plataforma do Instagram. Ou seja, um perfil pessoal, que é um perfil que a maioria das pessoas tem, muito provavelmente é o tipo de perfil que você tem também no Instagram. Ele vai te liberar recursos fáceis e simples, como a postagem em todos os formatos, como a gente falou na aula anterior. Então você vai poder postar igualzinho você posta numa conta comercial. Post único, carrossel, reels, dá para fazer live, dá para postar stories, ou seja, o formato dos conteúdos não muda absolutamente nada. Porém, algumas coisas mudam e muito. O que muda? São os recursos, as ferramentas que a Meta, o Instagram, disponibiliza para você. Quando você tem uma conta empresarial, você vai ter acesso a botões diferentes. Eu vou mais uma vez, fazer um mão na massa e mostrar por dentro de uma das minhas contas como que você vai ter esse tipo de informação. Ele, por exemplo, o Instagram vai liberar para vocês adesivos. Esses adesivos você pode colocar, por exemplo, um produto à venda, o link do seu site para ir direto para lá. Você vai ter, especialmente, tá? Essa parte mais importante, as métricas da sua conta. O que são métricas, né? Uma palavra toda bonitona, chicosa, mas que basicamente são os números que você vai analisar para entender se você tem um melhor horário para postar, onde estão os seus seguidores, eles são homens, são mulheres, é um público misto, de quais partes do Brasil ou do mundo seus seguidores são, você pode adaptar seu conteúdo para isso também. Os posts mais visitados, os posts com maior engajamento, ou seja, os posts que as pessoas curtiram, comentaram ou enviaram naquela setinha que fica no canto direito, mais uma para as outras, para que você possa ter esses dados, essa base para criar novos conteúdos. Então, basicamente, a conta empresarial, como eu falei, ela vai liberar mais recursos e você vai conseguir ter um processo mais afinado, mais puro para você entender qual tipo de conteúdo você precisa produzir mais. E quando eu falo conteúdo também, acaba sendo uma linguagem bastante de marketing digital, é basicamente qual tipo de foto o seu público gosta mais, qual tipo de vídeo faz mais sentido, se é um vídeo mostrando, por exemplo, se você estiver fazendo bolsas, se são as bolsas, se os colares que você está fazendo, se o ângulo melhor da foto é de frente, é de lado, se o vídeo é colocando colar ou então é mostrando colar usando com uma blusa, é esse tipo de informação que você vai ter e acredite, essa informação é valiosa, especialmente se você quiser mostrar seu trabalho para mais pessoas, porque como eu falei na parte anterior da aula, o formato de Reels, de vídeo, você consegue distribuir, você consegue ter um alcance muito maior. Então, basicamente, essa é a diferença entre a conta empresarial e a conta pessoal. Agora eu vou te contar uma coisa que
Caso você não queira começar uma conta empresarial, por exemplo, do zero, você já quer usar os seus seguidores, família, amigos que você tem na sua conta pessoal, é possível você transformar a sua conta pessoal numa conta empresarial e vai desbloquear todas essas ferramentas, tá bom? Existem também contas diferentes, que é a empresarial, que você pode fazer uma conta linkada com links de produtos direto para o seu site, montar sacolinha para a pessoa finalizar a compra, e tem também a conta empresarial de criador de conteúdo. A conta empresarial de criador de conteúdo, ela é bem específica e, por exemplo, ela não tem o recurso de você colocar um link de compra. Então é muito importante até dar mais uma pesquisada, literalmente Google, quais são os recursos liberados em 2025, em fevereiro de 2025, para cada uma dessas contas, para que você possa avaliar e colocar o seu perfil, seja ele profissional ou perfil pessoal, de acordo com todas essas ferramentas que eu acabei de falar para você. E para finalizar essa parte, como eu falei no início da aula, uma pergunta que me fazem muito é: eu realmente preciso separar as contas? Pessoal, você não precisa, não é mandatório, não é obrigatório você separar as contas. Porém, é uma coisa que eu particularmente faço. Então, eu tenho a conta do Fibra Studio, onde eu posto tudo para vocês, a gente fala única e exclusivamente de aulas, de materiais, de novidades, e eu tenho uma conta minha pessoal que é só realmente para amigos muito próximos e família. Eu faço essa separação, mas conheço e converso com criadores de conteúdo, amigas que trabalham em outras áreas das artes manuais, que elas não separam, que elas postam tudo na mesma conta e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Essa parte é uma opção muito pessoal. Então eu falei a minha experiência, mas você pode fazer a sua também. E é claro, você pode experimentar, você pode começar a postar o seu trabalho dentro da sua conta pessoal que você já tem. E se você não se sentir muito confortável em dividir um pouco mais da sua intimidade, você separa as contas. Eu sou muito a favor sempre de fazer testes. Então experimentem. Começa postando na conta que você já tem pessoal. Sente se tá funcionando, se é legal, se você se sente confortável com esse modelo e se você entender até o público novo que você vai atrair postando o seu trabalho, se faz sentido manter essa mesma conta. Se não fizer, abre uma conta empresarial ou então transforma a sua pessoal empresarial e abre uma conta nova no seu pessoal. Vocês perceberam que existem muitos caminhos diferentes? Então, o mais importante, a melhor dica que eu posso passar aqui para você nesse momento é: experimente. Comece a fazer a postagem no seu pessoal e, caso seja necessário, mude. Mas pensa numa coisa também, não é nenhum bicho de 7 cabeças, caso você queira mudar esse caminho durante o processo. Sabe qual que é o mais importante de tudo? Você não parar de postar e não ter essa vergonha. Poxa, a foto não tá perfeita, a iluminação não tá incrível. O mais importante é postar, porque ali você vai ter documentado para você e para todo mundo ver como que é a sua evolução, tanto de fotografia quanto de produtos. E posso te falar uma coisa? É muito legal ver isso, é muito gostoso e muito gratificante depois de um tempo você acompanhar a sua própria evolução, e vai ser um prazer também eu poder acompanhar a sua evolução. Bom, então são essas informações sobre conta pessoal e conta empresarial no Instagram. Vamos para o próximo tópico? O que falar nos meus vídeos, o que postar nos meus stories? Essa pergunta é muito comum e se você está sentindo isso, fica super tranquila, que é muito normal. Então a gente vai falar de uma maneira bem leve, bem descontraída, o que você pode postar. Para começo de história, os stories, como a gente falou no início da aula, é um lugar de descontração, é um lugar que você vai mostrar o seu dia a dia, uma coisa básica, sem muita produção. Então você pode colocar desde o clássico, né, mostrando seu café da manhã, dando oi, coloca o celular na frente, grava para as pessoas se conectarem com você, para as pessoas verem o que você está fazendo. Isso é muito importante, porque se a gente mostrar somente o produto final, somente os colares, as pulseiras, os cintos que você está fazendo, por mais que a pessoa goste, ache bonito e queira comprar, acaba ficando um pouco chato, um pouco cansativo só mostrar esse tipo de produto. Então, uma das coisas mais bacanas que eu acho muito legal, tanto produzindo esse tipo de conteúdo quanto assistindo de outros influenciadores também, é a sua rotina.
E já que a gente faz aqui as peças, bota a mão na massa, uma coisa que eu super te recomendo fazer é deixar o seu celular gravando enquanto você está fazendo as peças. Eu tenho certeza que você, se me acompanha já há algum tempo, já viu um tipo desse filme. Geralmente, eu gravo eles de uma maneira mais acelerada, porque é uma coisa de dia a dia, de rotina. Mas recentemente eu coloquei um vídeo no Instagram também, ao contrário, propondo que o meu público visse o trabalho ponto a ponto para literalmente valorizar. E foi um vídeo que deu muito certo, justamente por ser o oposto daquela rapidez, daquela agilidade, especialmente falando numa área de artes manuais que a gente sabe que tudo tem processos, que tudo é delicado e leva tempo. Então já anota aí no seu caderno para você fazer esse tipo de vídeo. Mais uma vez, ele não precisa de produção, ele pode ser simples, mas é uma coisa importante a iluminação. E isso foi uma coisa que eu aprendi durante esses anos de produção de conteúdo. Então vai para um lugar bem iluminado, se você precisar colocar uma lâmpada extra, coloque, e que essa lâmpada possa valorizar o que você está fazendo. Caso você não tenha nenhuma lâmpada extra, existe também um recurso na maioria dos celulares muito simples que você simplesmente vai ativar e aumentar a luz. Isso vai facilitar a visualização para que você possa mostrar a produção dos seus colares, especialmente como a gente está trabalhando, ó, tô mais uma vez com esse colar, dessa vez alongado, com peças menores, com peças mais delicadas, para que você possa mostrar isso. Então você pode, por exemplo, colocar primeiro a câmera num ângulo bem aberto, ou seja, por exemplo, essa câmera aqui está num ângulo aberto, ela mostra bastante da lateral do meu vídeo, no caso do Instagram, que os vídeos vão ser em formato em pé, ele pode mostrar mais para cima ou mais para baixo, dependendo do seu corte. Faz uma parte do vídeo assim e a segunda parte aproxima, deixa ele bem pertinho. E depois você pode colocar esses dois vídeos juntos. Você vai ver que com filmagens aparentemente simples, você vai ter um tipo de vídeo que vai chamar muito atenção. E que a pessoa não necessariamente vai comprar o produto daquele vídeo, mas vai gerar interesse para que ela acompanhe o seu processo. Especialmente pensando, mais uma vez, trabalhando com a parte de trabalhos manuais, de peças delicadas, peças únicas e exclusivas, é muito importante que você passe o valor da sua peça, muito mais do que o preço. A gente também vai falar sobre isso na aula de precificação, para que você mostre todo o cuidado que você tem em cada pedacinho da produção, em cada acabamento que você fizer no seu colar. Então, isso eu tenho certeza que vai mudar completamente a maneira como as pessoas que estão te assistindo vão ver o seu tipo de postagem e vai aproximar muito mais. E as lives, pessoal, a gente acabou de falar dos stories, né, e também de vídeos, mas as lives basicamente são as mesmas coisas. Eu entendo que muita gente tem um pouco de vergonha ou tem muita vergonha e não quer fazer live, e vou te dizer uma coisa. Se você não se sente confortável e à vontade num primeiro momento, não faça. Não precisa fazer, não é obrigatório. Mas é uma experiência muito interessante para você, como eu falei na aula também, né? Pode deixar, não precisa necessariamente deixar salva, mas você pode se soltando aos poucos e para que aquele momento vire um pouquinho mais de tranquilidade e que também através desse tipo de conteúdo você vai se adaptando, ficando mais, olha, mais à vontade, mais tranquila para produzir não somente vídeos, mas para produzir fotos também, por que não? Quando a gente está tranquila, mais descontraída, a gente consegue fazer tudo de uma maneira mais calma, mais leve, tenha certeza. Isso transparece em todo tipo de conteúdo que você está fazendo. Quanta informação, não é verdade? Bom, na aula de hoje eu contei para você um pouquinho mais sobre como usar o Instagram de uma maneira que favoreça a divulgação dos seus produtos para você que quer vender as suas peças, os seus colares, os seus acessórios em macramê e aproveitar esse 2025 que está só começando com muitas oportunidades. E para você ter uma ideia, essa aqui foi uma aula básica, uma aula que eu te mostrei os principais elementos e te dei dicas de como começar. Ou seja, para você que ainda não começou, para você que já começou, mas está precisando se aperfeiçoar um pouquinho, anota todas essas dicas, reassiste essa aula, ela vai ficar disponível por tempo limitado aqui no canal de YouTube.
e bota a mão na massa. Faz um checklist, ou seja, uma listinha de tudo que você precisa fazer, de tudo que você aprendeu aqui nessa aula. E depois me conta nos comentários o que você já fez ou o que você aprendeu aqui nessa aula e vai colocar na prática. E eu vou te dizer uma coisa com muita segurança. Essas pequenas, grandes dicas e técnicas que eu te expliquei agora podem fazer uma super diferença na hora de você se conectar com o seu público e vender as suas peças. E mais uma vez, transformar o que a gente ama, a arte que a gente ama, em grana no seu bolso e em também momentos de prazer, de felicidade. Você podendo trabalhar de casa, tendo mais tempo para cuidar de você mesma, da sua família e de quem você mais ama. E é exatamente por isso que eu tô aqui preparando essas aulas com tanto carinho, com tanto pensamento aqui para vocês, para levar o melhor dessa técnica. Me conta nos comentários aqui do YouTube o que você achou dessa aula e agora, olha, é mão na massa. Lembrando que todas as aulas da semana de colares e acessórios em macramê vão ficar salvas temporariamente aqui no canal de YouTube. Na segunda-feira, dia 10 de fevereiro, às 7h30 da noite, aqui também no canal de YouTube, dessa vez em formato de live, vai ter o tutorial do chinelo em macramê, que é uma peça de super sucesso. Inclusive, ó, vou até te mostrar que ela tá aqui do meu lado. E além do tutorial desse chinelo lindo, eu vou fazer a abertura das matrículas para a próxima turma do nosso curso de colares e acessórios em macramê. Nessa aula de segunda-feira eu vou te dar todas as informações de conteúdos, valores, formas de pagamento, acesso e bônus dessa turma. Então não dá para perder. Segunda-feira a gente tem um encontro marcado e já fica de olho que essa semana tá muito especial. A gente se vê em breve.